Olá, pessoal. Faz tempo que eu não venho por aqui no canal, né? Dar uma atualização, uma satisfação do que eu ando fazendo. Na verdade, eu tô há tanto tempo sumido, desaparecido aqui do canal, que eu acho que não faz o mínimo sentido eu justificar esse um ano ou coisa parecida que eu fiquei sumido, né? Na verdade, eu não me sentia suficientemente inspirado, né? A publicar qualquer conteúdo, porque eu estava realmente, além das minhas ocupações cotidianas, pensando profundamente a respeito de questões centrais da minha existência como cidadão. E aqui eu não estou falando de nenhum tema que eu tenha abordado anteriormente, diretamente em algum vídeo do meu canal, né? E como eu gostaria, há muito tempo já, eu queria ter entrado nesses assuntos que envolvem política, sociedade e tudo mais, eu senti que eu não estava preparado para aquilo, não porque eu não sabia o que dizer, eu sempre soube o que dizer, eu só não sabia como fazer, assim, de que maneiras abordar os motivos pelos quais eu me afastei de alguns movimentos de ativismo autista ou coisas do tipo. E, na verdade, o que eu quero deixar claro aqui é que eu sempre busquei entender como os movimentos funcionam, eu sempre busquei, acima de tudo, entender se era possível fazer parte de alguns movimentos, ativismos ou militâncias autistas, sem que isso necessariamente me colocasse obrigatoriamente à esquerda no espectro político. E aí é que entra a grande questão que eu quero abordar aqui no vídeo. Porque eu sou uma pessoa de direita, eu não sou de esquerda, não sou extrema direita, né, como algumas pessoas podem vir me acusar, simplesmente porque eu não concordo com a esquerda, né, isso não me coloca ao extremo da direita, né, isso precisa ficar muito claro, isso precisa ser muito esclarecido em todos os momentos, porque o que me deixou muito chateado, vamos colocar assim, apesar de eu não ter nenhuma mágoa com ninguém, porque eu conheci pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, dentro de alguns movimentos de ativismo e militância autista, pessoas que eu convivo até hoje, né? Mas eu realmente percebi que existia uma tendência muito grande de uma preferência narrativa para se estar nesses movimentos que não condiziam com os meus valores, com quem eu realmente sou. E os meus valores, eles são, acima de tudo, valores que eu carrego em mim desde sempre. Valores que eu aprendi com a minha família. Valores que eu aprendi porque, graças a Deus, eu tenho uma ótima estrutura familiar que, claro, todas as famílias passam por dificuldades. Todas as famílias passam por questões que às vezes a gente tem que ajustar as nossas relações com os nossos pais, ou com pessoas próximas, mas nem por isso eu vou negar o fato de que eu tive e continuo tendo a sorte de ter uma família muito bem estruturada e eu sou muito grato por isso. E talvez por esse ambiente ser um ambiente saudável, eu não tenha nunca realmente me identificado com a esquerda. Eu entendo que há lutas legítimas, eu entendo que há pessoas que realmente defendem com muito amor projetos de país e de sociedade mais voltados à esquerda, mas eu percebo também, com alguma frequência, que existem algumas pessoas que só entram nesses ativismos porque às vezes têm questões mal resolvidas dentro delas mesmas, seja com relação a familiares, seja em relação com a própria identificação na vida, né? Com o próprio senso de identidade. E nós vivemos numa sociedade que tem uma crise de identidade muito grande, no sentido de que as pessoas buscam desesperadamente por rótulos em várias situações. Eu convivo no meio acadêmico, eu sou professor de filosofia e ainda não finalizei a minha licenciatura em filosofia, inclusive, mas já sou professor atuante, né? Em programas, tanto de residência pedagógica quanto PIBID.
essas coisas. E uma coisa que eu percebo é que, sobretudo em meios acadêmicos, existe uma tendência consideravelmente grande até de que não apenas as pessoas que fazem parte dos meios acadêmicos sejam cooptadas à esquerda, como também defendam pautas que muitas vezes encontram espaços de interseccionalidade com autistas e outras pessoas neurodivergentes, ou que sejam consideradas em alguma escala social, sejam consideradas minorias. E nesse sentido, o que eu percebo é que às vezes existe uma forçação de narrativas que podem ser potencialmente destruidoras de autoestima, de senso de, de autopercepção, enfim, de várias coisas. E nesse sentido, eu não concordo, tá? Com algumas coisas que elas têm tomado conta de debates e de muitas vezes lutas por direitos e tudo e tal. Eu entendo que, como autista, eu sou uma minoria. E talvez essa seja a única minoria da qual eu realmente faça parte, sabe? Porque tanto em ativismos autistas quanto em meios acadêmicos, eu já vi muitas vezes pessoas autistas ou neurodivergentes sendo cooptadas por movimentos que queriam colocá-las em outros grupos de alguma forma oprimidos pela sociedade ou vistos como oprimidos, né, como LGBTQIA+, ou coisas do tipo. E nesse sentido, eu percebi que aquilo era incompatível, de fato, comigo, com as coisas que eu realmente entendo como verdades, e aqui eu não estou falando sobre o fato de eu ser cristão, embora, claro, que a minha crença talvez interfira na minha visão de como algumas questões sociais se organizam, mas isso não se relaciona diretamente com política. Mesmo porque dentro da minha igreja, eu sou de uma igreja batista, eu sou evangélico batista, existem muitas pessoas de esquerda. E pessoas maravilhosas, né? Pessoas que conversam com a gente, que criam laços com a gente, que criam uma amizade com a gente. Então, assim, eu nunca me opus a dialogar com quem pensa diferente de mim, muito pelo contrário, eu quero aprender com as pessoas que pensam diferente de mim. E, inclusive, dentro do ambiente de igreja que eu convivo, não se fala em política. Porque nós entendemos como batistas que religião ou crenças espirituais não se misturam com essa parte de como nós vemos a sociedade ou como nós queremos transformar a sociedade ou como as leis devem ser feitas, né? Então nós entendemos que o Estado deve ser laico e que religião e política são coisas que não se misturam. Então, o fato de eu ser de direita independe de eu ser cristão. Eu seria de direita mesmo que eu fosse ateu. Mas voltando ao foco que eu estava antes, porque esse vídeo está ficando longo, eu quero que ele seja curto porque eu ainda vou fazer um outro vídeo, um pouco mais ácido que esse aqui, inclusive, dando sequência, né? Na verdade, a um outro ponto, um outro tópico, justificando, né, o meu afastamento de qualquer militância que flerte com a esquerda, mas enfim. E uma coisa que eu percebi é que eu considero perigoso colocar todos nós autistas como pessoas potencialmente pertencentes à classe LGBTQIA+, de pessoas oprimidas e tudo e tal. E assim, eu não teria problema se fosse o meu caso. Realmente eu não teria problema com isso. Mas é que eu acho que às vezes existe uma forçada de barra para incluir as pessoas na sigla LGBTQIA+, como por exemplo, a pessoa não gosta muito de sexo, ela não se envolve com pessoas à toa, daí é considerado, acho que, demissexual, qualquer coisa do tipo. E por conta disso estar num espectro, vamos colocar assim, de quase assexualidade ou qualquer coisa do tipo, isso já é classificado como LGBTQIA+, e aí já se obriga praticamente aquela pessoa a se incluir numa luta que muitas vezes não é dela, que não interessa a ela, ou coisas do tipo. E também existe uma narrativa muito presente em vários movimentos,
Isso eu testemunho com tranquilidade, eu falo com a maior tranquilidade, com profundo respeito às pessoas que eu conheço, que eu conheci, que hei de conhecer nesses movimentos, que apesar de eu não fazer parte ativamente, eu observo de perto, né? Que é aquela coisa de colocar pessoas autistas como potencialmente trans, sabe? Ou que, sei lá, é, 70% das pessoas trans, eu estou inventando um número aqui, tá? Eu não estou falando de porcentagem exata, tá? Mas que um número muito alto de pessoas trans são autistas também. E tentando juntar, né, essas narrativas de que, então se a pessoa é autista, existe uma probabilidade maior dela ser LGBTQIA+. E de fato não existe nenhuma comprovação científica nesse sentido. Assim, uma pesquisa rigorosa que tenha um método que tenha realmente uma comprovação disso que é falado, né? Então é uma coisa que me deixou meio ressabiado, para se dizer o mínimo, porque eu não vou concordar com uma coisa que não é comprovada simplesmente porque pega bem, né? E aí entra um pouco até o tema do que eu quero tratar no próximo vídeo, que eu vou postar na sequência desse aqui, que é um pouco desse sectarismo, né? Ou você entra naquela seita que tem que defender uma coisa estrita, ou então você será ostracizado, cancelado, tido como não humano, uma pessoa horrível e coisas do tipo. Mas enfim, eu tô fazendo esse vídeo basicamente já concluindo ele, né, pra dizer que eu tô voltando a postar vídeos aqui, não sei com qual frequência, porque eu sou bastante caótico e inconstante na minha rotina de postagem na internet, porque eu não sou uma pessoa muito extrovertida, na verdade eu sou bastante introvertido, e a ideia da exposição às vezes me causa algum desconforto, né? Mas faz tanto tempo que eu tô com esse canal aqui, e agora que eu percebi que há um propósito, né, da gente falar sério sobre assuntos sérios, sobre coisas importantes, talvez com uma visão diferente da maioria hegemônica das pessoas autistas que postam vídeos na internet, então eu considero que é importante retornar, né? Tanto para falar de autismo, quanto para falar de política, sociedade, para falar um pouco sobre a minha fé quando necessário, porque eu acho que, apesar de eu entender a importância de falar sobre Deus, de falar sobre Jesus, eu considero que há momentos para fazer isso, né? Enfim, já estou estendendo bastante aqui e eu não quero mais editar nada, né? Todos os vídeos que eu vou postar vão ser completamente assim, cruz, com começo eu clicando ali na câmera do celular, depois clicando no fim, sem edição, sem corte, sem corte nenhum. Então eu posso gaguejar as coisas que acontecem comigo assim, de uma maneira natural. De qualquer maneira, eu tô retornando, né, como eu falei, para trazer um pouco de tudo isso, falar sério sobre assuntos que precisam ser tratados com seriedade, sem e buscando sempre uma imparcialidade, né? Porque apesar de eu me posicionar agora publicamente como uma pessoa de direita, isso não significa que eu vá ser sectarista, de defender cegamente algo simplesmente porque algo ou alguém é de direita. Mesmo porque eu não sou e nunca fui bolsonarista, tá? Eu faço parte do MBL, na verdade. Eu sou membro ativo do MBL. Eu faço, inclusive, parte de grupo de pesquisas, essas coisas assim. Então, isso também faz parte da minha realidade. E eu quero deixar claro aqui, para não ficar aquela coisa de diz que me diz. Porque você viu, olha o que ele falou no canal, olha que absurdo, meu Deus do céu. Não, mas o Humberto é isso, é extrema-direita, que não sei o que. Não. Se tiver quem quiser pensar isso, se tiver quem quiser concluir essas coisas baseado no fato de saber que eu sou do MBL e não gosta do MBL, e ai meu Deus do céu, são fascistas, que não sei o quê, eu não posso fazer nada. Porque eu não tenho medo do cancelamento. Já fui cancelado algumas vezes, inclusive na vida social, né, no convívio com as pessoas. Pessoas que descobriram que eu sou de direita pararam de falar comigo, passam por mim e fingem que nem me conhecem, e isso não me atinge de forma alguma. Porque eu pago o preço, entendeu? Eu assumo o risco. Tudo o que eu faço, falo, publicamente ou entre as pessoas que convivem comigo, são riscos calculados. Porque eu prefiro assumir a bronca
de assumir a consequência, arcar com as consequências de pessoas deixando de me seguir, de pessoas desinscrevendo do meu canal, e ser verdadeiro comigo mesmo. Ser coerente, sabe? Porque eu não teria paz falando coisas que eu não quero realmente dizer. Eu não teria paz fingindo concordar com coisas que eu não concordo realmente. Então é por isso que eu tô demarcando essa minha posição aqui como um autista de direita, e que faz parte do MBL, e vamos em frente, seguiremos questionando tudo, né? Vamos questionar tudo, como diz o Arthur Duval. E é isso. Sigamos em frente e até o próximo vídeo.